Olá, virginianos e virginianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Estamos, Virgem, no mês de março de 2026. Essa leitura é para esse período. Vamos ver qual energia vai estar influenciando esse momento para vocês. Virginianos, primeiro, que essa energia ela vai trazer algumas coisas à tona, tanto em relação a pessoas que você já poderia ter cortado uma relação ou poderia ter recentemente se afastado. Então, mostra diálogos, essas pessoas vindo até vocês para tentar resolver, solucionar alguma questão, mesmo que você não tenha uma intenção de resolver algo com elas, mas essas pessoas elas retornam porque existe algo que precisa ser feito no momento. É uma energia que também fala sobre você estar se recuperando de algo e a necessidade que você tem de manter-se num ambiente mais calmo, num ambiente mais confortável. Mas essa energia também fala sobre você recuperando algo que você considera que você perdeu. E que esse recuperar ele pode ser tanto uma coisa antiga, um trabalho, uma situação que for, pode ser um relacionamento, dependendo da ocasião, mas se não estiver ligado a isso, pode ser assim, recuperando sua paz, recuperando sua autoestima, mas assim, tem algo que você considera que você perdeu e você está recuperando isso. Vão estar muito intuitivos, então isso permite que você tenha uma percepção melhor em relação às coisas que estão acontecendo na sua vida, em relação aos demais, tudo bem? E é uma energia que vai falar sobre delicadeza, é uma energia que também vai falar sobre sinais, a espiritualidade se comunicando através de sinais bastante sutis, nada escancarado, nada alarmador, muito pelo contrário, uma coisa tranquila, uma coisa serena, porque eles sabem que vocês conseguem captar essa energia. Então é como, né, esse período aqui se forma para vocês. Vamos com a energia complementar, Virgem. É interessante porque, assim, a energia complementar, ela fala sobre profundidade emocional, mas que você sente muitas coisas, mas você não tem medo de se posicionar, e que isso é muito bom. Só que existe no ambiente que você está lidando, ou alguma ferramenta que você utiliza para se comunicar ou para fazer postagens, por exemplo, rede social, alguma coisa nesse sentido, que ali mora algum tipo de obscuridade. Tem alguma coisa ali que está atrapalhando você espiritualmente, tá? Aqui eu não vejo assim que é alguém te enviando trabalho espiritual, não tem nada a ver com isso. Aqui assim, tem alguma coisa ali naquela rede social que está te atrapalhando espiritualmente, ou os conteúdos que você está acessando, ou pessoas que você está mantendo na sua rede social, existe alguma coisa ali que está te fazendo mal e também pode estar relacionado a um ambiente, algum ambiente que você frequenta constantemente ou lugar que você está indo toda hora. É como se naquele espaço tivesse alguma coisa ali que te atrapalhe espiritualmente. Então, por mais que você sinta muita coisa, por mais que você se sinta destemido ou destemida para enfrentar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de pessoa ou situação, tem alguma coisa que está consumindo a sua energia aqui, Virgem. E por mais que assim, por mais que você venha recuperar, né, algo que você considera que você perdeu, você vá recuperar algum tipo de relação, tem alguma coisa que precisa ser feita antes. Porque senão você não vai ficar bem para lidar com essas coisas aqui. Né? Às vezes você tá num ambiente que é um ambiente competitivo, às vezes você está num ambiente
que é um ambiente, as pessoas daquele ambiente não te fazem bem, ok? Vamos ver qual que está sendo o desafio para vocês, né? O que está sendo desafiador para vocês agora. Olha, Virgem, vocês podem estar lidando com alguém do elemento água, Câncer, Peixes ou Escorpião, e pode assim estar sendo desafiador para vocês se relacionar com essa pessoa, lidar com ela de alguma forma. Agora, para outras situações, a energia que você recebe é uma energia intuitiva, mas a intuição também está no seu desafio. O desafio aqui seria o quê? Confiar na sua intuição. Porque pode ser que vocês não estejam confiando na intuição de vocês. E o fato de você não confiar na sua intuição vai fazer com que você deixe várias coisas passarem despercebidas aqui. Entendam o seguinte: a intuição vai falar com vocês em forma de declaração. E a ansiedade, ela vai falar com vocês em forma de perguntas. Por quê? E se? E se não for? E se der? Descarte, isso não é sua intuição. A sua intuição, ela vai se declarar a você. É isso, você é isso é isso. Nunca o e se, é sempre é, ok? Então vamos seguir, Virgem. Vocês começam a energia aqui, fala sobre contatos. Você recebendo ali, Virgem, mensagens calorosas, né? Você ali recebendo mensagens ou alguma declaração. Como se alguém estivesse dizendo para você o que sente ou como se sente sobre o que vocês estão conversando, sobre o que vocês estão vivendo aqui. Só que tem alguma coisa no que essa pessoa diz, ou tem alguma coisa no que essa pessoa te oferece, que coloca você a refletir sobre. Você começa a tentar realmente entender se o que essa pessoa está falando se encaixa na situação ou se existe verdade no que essa pessoa está te falando. Ou se é uma pessoa que, quando diz o que sente, se existe coerência nisso. Então, você acaba ali se recolhendo para tentar refletir sobre a situação. No momento que você está se recolhendo, que você está pensando, bom, o que eu vou, responder para essa pessoa? Ou será que existe de fato isso que essa pessoa está falando? É a hora que você ali é pega ou pego de surpresa e ocorre uma desestrutura. Essa desestrutura, ela costuma acontecer porque tinha alguma coisa que estava desalinhada com a sua vida ou alguma coisa que não fazia sentido você manter ou não fazia sentido, às vezes até fazia sentido dependendo da situação, mas assim, isso acontece porque não se houve um cuidado, né? Então, ou você não deu atenção para aquilo como deveria, ou você foi deixando passar várias coisas e não foi resolver o problema ali diretamente, né? Então, tem aqui uma desestrutura que acontece. E eu vejo, assim, muitas mensagens chegando. Então, assim, Virgem, você tá ali tentando entender se alguma coisa que alguém te falou é verdade, né? Se o sentimento que alguém expressou aqui é verdade. Então, você tá ali nessa busca. Você vai se recolher para refletir sobre o que foi dito, né? Então, essa é uma situação totalmente isolada dessa outra que está acontecendo. Você está ali concentrado ou concentrada nessa pessoa, ou no que ele ou ela está falando, no que precisa ser feito, ok? Só que, de repente, acontece uma desestrutura. Então,
eu sinto que você está recebendo mensagens aqui, como se alguém estivesse te ligando, ou alguém estivesse falando para você, talvez com um ar certo de desespero, dizendo: Virgem, você não acredita o que aconteceu, Virgem, meu Deus, tal, tal, tal. Então, você está recebendo ali uma mensagem aonde alguém está te trazendo uma informação sobre alguma coisa que se rompeu. Pode ser que alguém esteja te falando sobre uma queda, sobre um divórcio, pode ser sobre a saúde de uma outra pessoa. Então, assim, você está num momento ali que você está pensando em coisas na sua vida, e de repente alguém te comunica, chega uma mensagem sobre uma situação que aconteceu. Só que isso está te pegando de surpresa, tá, Virgem? Então não é uma coisa que você está esperando, não é uma coisa que você tem em mente. Mas é uma coisa que a sua intuição estava, às vezes, te alertando sobre determinada coisa. Ou às vezes, até pessoas observavam a situação e falavam: Virgem, eu acho melhor essa pessoa parar, ou eu acho melhor parar alguma coisa aqui. Só que não foi levado de fato como consideração naquele momento. Eu vejo assim que vocês vão estar lidando com vida sentimental, também fala de vocês buscando ter, né, uma satisfação na sua vida, seja ela profissional, financeira. Então vocês estão concentrados em vocês e naquilo que vocês estão querendo desenvolver, sua vida em si. Só que tem alguma coisa aqui que acontece e que deixa assim vocês um pouco preocupados ou também gera às vezes, tudo depende de como chega essa informação, tá, Virgem? Porque se alguém te envia uma mensagem falando: olha, Virgem, vou ter uma coisa para conversar com você, aconteceu isso, é de um jeito. Mas se essa pessoa te envia essa mensagem com o desespero que eu tô vendo aqui, não tem como você não se desesperar. Primeiro porque você não tá lá na situação, você não tá perto da situação para ver o que está acontecendo. Você só tá recebendo a mensagem. Então, às vezes, o desespero dessa pessoa acaba te desesperando cada vez mais ali, né? E aí eu vejo assim que isso tem a ver muito com alguém da família entrando em contato com você, alguém da família te mandando alguma mensagem aqui para falar sobre o que aconteceu. E é uma situação que pode envolver três pessoas, tá? Então, quando a pessoa ela te manda uma mensagem, ela fala: olha, tava tal pessoa, eu estou aqui com mais duas pessoas e tal, tal, tal. Existem três pessoas envolvidas na situação e você está sendo comunicada de algo ou comunicado de algo que aconteceu aqui. E eu vejo assim que você não é que você está se sentindo culpado ou culpada pelo que aconteceu, mas você está se cobrando um pouco por não ter falado algo antes, mesmo que você tenha sentido em algum momento, ou por ter até assim, por que que eu não confiei na minha intuição? Né? Por que que eu senti que eu deveria ter falado para essa pessoa não ir em tal lugar, eu senti que eu deveria ter ido atrás de alguma coisa, investigado alguma coisa, mas eu não fiz, eu deixei para lá. E aí agora a coisa está acontecendo. E isso pode, Virgem, mexer na sua estrutura que você tem no momento. Então, assim, essa situação que acontece, ela acaba tendo que fazer com que você mude a sua rotina de alguma forma. Então, se você tinha ali, né, uma programação diária, você vai ter que alterar essa programação, porque talvez o que contribuía com essa programação não pode mais. Então você vai ter ali que fazer toda uma mudança, vai mudar toda a sua rotina. E aí pode vir a seguinte questão, né? É isso que eu tenho para o meu destino? É isso que eu tenho assim que vivenciar agora? Mas na verdade, Virgem, não é que é uma coisa por destino. Eu costumo dizer que nós
as nossas escolhas de agora criam o nosso futuro. O que nós nos alinhamos agora, os nossos objetivos, criam-se no nosso futuro também, é o que a gente vamos mantendo até lá. A questão aqui não é que você tinha que passar por isso, a questão é que você não confia muito na sua intuição, ou não confiou naquele momento, eu quero dizer. E porque você não confiou naquele momento, é que isso está acontecendo. Só que agora, tem como correr disso tudo? Não tem. Você só vai ter que lidar com a situação. Mas assim, é algo que, querendo ou não, te pega de surpresa. Talvez a surpresa seja o seguinte: eu senti que isso ia acontecer. Ou não acredito que isso está acontecendo. Bom, Virgem, como eu falei, né? Existem 3 pessoas envolvidas. Pode ser que outras pessoas sejam acionadas também na situação, porque eu realmente sinto que a pessoa aqui está desesperando todo mundo, não está tendo leveza para passar informação, ou não está tendo paciência para passar. Eu vejo que assim, existe de fato uma mudança na rotina e eu vejo você tentando ali promover encontros, né? Ou tentando ali quebrar com algum tipo de bloqueio, né? Que você pode estar tendo em relação a uma parceria, em relação a um relacionamento. Só que eu sinto realmente que uma situação vai se finalizar aqui. Independente do que você tente fazer. Só que veja só, Virgem, tem uma situação se finalizando e isso te deixa numa postura. É como se você ficasse em dúvida ou você realmente não está sabendo o que fazer com tudo que está acontecendo. É como se você não tivesse reagindo. Então fala sobre a falta da reação, mas você estivesse olhando e pensando, sabe, o que que eu faço agora? O que que eu faço com essa? O que que eu vou fazer daqui para frente? Né? Em algumas ocasiões, pode estar acontecendo até uma repetição, né? Alguém repetiu um erro do passado e agora essa pessoa está sendo punida por esse erro e você ficou sem saída, sabe? Você ficou sem saber o que fazer. Talvez assim, você pode ajudar de outras formas, mas não da forma que você gostaria, porque talvez você não tenha essa condição agora. Então é como se vocês estivessem aqui parados e olhando sem saber muito bem o que fazer na situação. Só que vocês vão ter alguém ali que vai ajudar vocês nisso tudo. Né? Seja se alguém vai te dar uma força, seja se alguém vai tentar tomar a frente para resolver esse problema. Vocês não estão sozinhos aqui. Mas vocês vão precisar agir com mais racionalidade, Virgem, se você quer recuperar o equilíbrio e ficar feliz com isso. Lembre-se que a energia, ela fala muito de você recuperar algo que você perdeu. E existe essa recuperação de algo que você perdeu, porque fala que algo que foi finalizado lá atrás, você está recuperando agora, mas que você precisa usar a sua razão, né? Ser uma pessoa observadora, talvez não falar tanto em relação a isso com os demais. Então tá tudo ok. Só que realmente aqui existe uma finalidade. Alguma coisa que se encerra. Então, por mais que você esteja recuperando algo que você perdeu, também existe uma situação que se encerra. Só que você não está presente no momento. De alguma forma, você está sendo comunicado ou comunicada disso.
E vocês podem ter um casal de amigos ou isso pode ser parentes, mas assim, fala de um casal que possivelmente está te dando uma esperança ou tá te dando algum tipo de suporte aqui. Às vezes é irmão, cunhado, cunhada. É como se essa pessoa ela tivesse de fato te dando uma ajuda nesse momento, no momento que você precisa. E assim, é como se eu ouvisse conversas, como se alguém estivesse falando assim: eu disse para você que isso ia acontecer, eu senti que isso ia acontecer, e você simplesmente virando e falando: eu também senti a mesma coisa. Parece que isso também já tinha sido avisado em algum momento. Vocês poderiam ter jogado tarô com alguém, ou poderiam ter buscado alguma ajuda espiritual em algum centro, com alguma entidade, e é como se essa entidade ou essa pessoa que estava responsável ali pela sua previsão, ou qualquer coisa nesse sentido, tivesse dito para você que alguma coisa ia acontecer. Só que talvez naquele momento, naquilo que você estava vivendo naquele momento, você não conseguiu encaixar o que essa pessoa ou entidade disse na sua situação naquele momento. Porque não era naquele momento que estava acontecendo. Seria mais na frente, mais à frente. Bom, os signos que eu tenho aqui para vocês, eu vou citar os signos que estão mais fortes na leitura de vocês, que podem ser as pessoas que estão envolvidas na situação, ou que vão ajudar, ou que vão trazer a notícia. Eu tenho energia de touro, virgem, gêmeos, sagitário, leão, aquário, peixes, escorpião. Quais são os signos mais fortes na leitura de vocês? Escorpião e touro, tá? São os signos que eles estão mais presentes aqui. Tem energia de Libra e energia. Eu mencionei Gêmeos, né? Gêmeos, Touro, Virgem, Escorpião, Leão, Sagitário, Peixes e Aquário. Então, esses são os signos que estão mais em evidência aqui. Os outros, como Câncer, Libra, Capricórnio, Virgem, como vocês, eu vejo que não tem tanta influência quanto os demais, tudo bem? Então, eu vejo vocês lidando com alguma situação nesse sentido. Virgem, é muito importante que, assim, que vocês lidem com isso de uma maneira paciente. Por mais que isso mexa com você emocionalmente, ou por mais que isso envolva esta pessoa, né? Essa pessoa de água aqui. Você precisa realmente parar, respirar fundo, prestar atenção para ver como você pode se posicionar. Porque eu vejo que você está sem reação no que está acontecendo. Então você só está olhando e falando: meu Deus, o que eu faço agora? Para que lado eu vou? O que eu faço? Só que existe pessoas no entorno que elas podem estar gerando certo desespero, né? Lembre-se que você não está sozinho, sozinho aqui. Aonde vem ali um casal para acalmar as coisas, pode haver outras pessoas que estavam envolvidas ou que viram alguma coisa que estão criando um certo alarme, que estão criando um certo desespero aqui, né? E esse desespero, como eu falei, dependendo de como você recebe a notícia, ou quem é o portador dessa notícia, pode ser que você eleve sua pressão suba lá em cima, porque você se assusta, pode ser que você passe mal. Então, por isso que pede paciência. Querendo ou não, vai ter que ter paciência para lidar com a situação. O desespero aqui só vai fazer com que todo mundo tome decisões erradas, ok? Tem algum conselho para Virgem nesse momento? Virgem, o conselho para vocês é
ajude como você puder na situação. Ajude como você puder. Porque eu realmente sinto que não é uma coisa muito leve, né? A notícia que você está recebendo não é uma coisa muito leve, não é uma coisa muito tranquila, mas faça o que você puder fazer. Não tenta dar uma de super-herói, super-heroína, faça o que dá para você. Né? Mas, e muito importante, seja paciente, por favor, para isso não causar mais problema e fazer com que as coisas saiam todas fora de controle. Tudo bem? Obrigado, Virgem. Vejo vocês na próxima leitura. Se cuidem. Tchau, tchau.